Primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou o Fernando Morato, professor de literatura, tentando discutir um pouco a respeito desse mundo fantástico, diverso e variado que é o da poesia de língua portuguesa. A questão da metalinguagem é uma que a gente já trabalhou aqui em episódios anteriores. Agora, é interessante pensar também na metalinguagem absoluta, porque uma coisa é o texto falar sobre a própria linguagem, sobre o próprio ato de escrita, como acontece no poema Autopsicografia, do Fernando Pessoa, ou no poema A. W.H. Auden, do João Cabral de Melo Neto. Uma outra coisa é o poema falar sobre ele próprio, mais do que sobre a poesia, mas sobre o próprio texto que nós estamos lendo no momento em que estamos lendo. Sobre isso, a gente tem casos excepcionais em língua portuguesa, inclusive um que vale muito a pena conhecer. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 O caso que eu estou aqui tentando trazer para vocês é um dos poemas atribuídos ao Gregório de Matos Guerra. Esse autor brasileiro nascido em 1636, morto em 1696, uma figura controversa, uma figura complicada. Criticamente, ele já foi apropriado por grupos à direita, à esquerda, ao centro, abaixo, acima, a todos os lugares. Muita gente discute a possibilidade de compreensão das suas obras e, claro, ainda tem um problema adicional, que é o conceito de obra nesse século XVII de língua portuguesa era muito complicado, era muito diferente do nosso. A predominância da performance oral muitas vezes criava problemas. O conceito de o que era autêntico não era autêntico, o que era autoral não era autoral, todas essas coisas permitem discussões enormes que não vale a pena entrar agora. Esse soneto de que eu quero falar, ele é mais ou menos pacífico, que pertence ao cânone atribuído ao Gregório de Matos e representa uma faceta bastante divertida e bastante conhecida desse poeta. É o soneto cuja didascália, nome bonito para dizer informações extratextuais que ajudam a contextualizar. Esses poemas foram muitas vezes copiados anos mais tarde da sua apresentação pública e nos códices, nos livros onde eles foram copiados à mão, vem informações diversas sobre circunstâncias de composição, sobre circunstâncias de apresentação e outras do gênero. As que estão especificando esse texto dizem o seguinte: ao conde da Ericeira, Dom Luís de Menezes, pedindo louvores ao poeta e não lhe achando ele préstimo algum. Diz o poema: um soneto começo em vosso gabo. Tomemos essa regra por primeira. Já lá vão duas, esta é a terceira, já este quartetinho está no cabo. Na quinta, torce agora a porca o rabo. A sexta vá também dessa maneira. Na sétima, entro já com gran canseira e saio dos quartetos muito brabo. E agora nos tercetos que direi? Direi que vós, senhor, a mim me honrais, gabando-vos a vós, e eu fico um rei. Nesta vida, um soneto já ditei. Se dessa agora escapo, nunca mais. Louvado seja Deus que o acabei. Pois bem, é um poema bastante interessante, bastante divertido. Ele diz respeito a uma prática bastante comum no século XVII, que era a utilização da poesia para prestar louvores a figuras públicas. A concepção de mundo era muito diferente da nossa.
as figuras públicas, elas tinham uma legitimidade que era assumida como real, não construída, não adquirida, mas sim, ela só precisava ser manifestada. E ao ser manifestada, uma coisa que não criava demérito nenhum era pedir que essas qualidades que estavam sendo manifestadas fossem louvadas. Assim, a poesia tinha também uma função política, uma função pública de reconhecer a manifestação da dignidade de figuras que tinham essa dignidade pública manifestada. Parece um pouco confuso, mas é o conceito da época. Muito bem. O Gregório de Matos, que acabou sendo apelidado o Boca do Inferno por uma série de poemas satíricos que ele escreveu, poemas que foram muito bem analisados e muito bem contextualizados pelo professor da USP, João Adolfo Hansen. É um livro complicado, um livro difícil, mas um livro cuja leitura é extremamente recomendável para quem quer conhecer melhor e de maneira menos ingênua esse universo da poesia de língua portuguesa da Bahia do século XVII, a sátira e o engenho. Então, esse é um poema que pertence ao gênero satírico, ao universo da compreensão da política também no sentido de rigor e de explicitação de limites. A função do poeta é reconhecer o valor que as figuras públicas estão manifestando. E aqui o que acontece é que o Conde da Ericeira, que supostamente era uma dessas figuras nobres que teriam que manifestar a sua nobreza, pedindo ao poeta louvores, esse poeta, do alto do seu julgamento, porque ele tem autonomia intelectual para julgar, o poeta não reconheceu manifestação dessa grandeza que é inerente à condição do nobre. E aí que vem um exercício muito sutil e irônico. Por que irônico? Porque ele fala uma coisa e diz o seu contrário. Qual é a coisa que está sendo falada? Ele está fazendo um elogio. Mas, na verdade, ele não está fazendo elogio. Por quê? Porque ele se limita a descrever a construção de um soneto. Um soneto começa em vosso gabo, em vosso elogio, em elogio a vossa excelência. E aí ele vai simplesmente listando cada uma das regras. O termo feminino, já lá vão duas, essa terceira, na quinta tosse agora, a sexta vai também, na sétima. Todos esses femininos também dizem respeito a um termo que era bastante usado para descrever verso, que eram as cobras. Por quê? Ao escrever uma linha que tinha um tamanho limitado, parecia uma pequena cobrinha. É um termo bastante tradicional na língua portuguesa para falar disso, um termo medieval, na verdade. Ao descrever as cobras, descrever um quartetinho, saio dos quartetos, e agora nos tercetos que direi, aqui, mais uma vez, compreendendo aquilo que já mencionamos, o soneto se constrói através de uma oposição entre quartetos e tercetos. Os quartetos mencionam um assunto, os tercetos desenvolvem, os tercetos se opõem. Os quartetos não disseram nada. Os tercetos têm que dizer alguma coisa. Que direi? Direi que vós, Senhor, a mim me honrais, gabando-vos a vós. O fato de que Vossa Excelência me pediu elogios, me honra, porque Vossa Excelência é uma figura de destaque, uma figura cuja grandeza tem que se manifestar naturalmente. Mas vejam só, aqui está a ironia. Ironia no sentido literal. Eu falo que Vossa Excelência me honra com a sua grandeza. Mas qual foi a grandeza mencionada até agora? Absolutamente nada, porque os quartetos se limitaram a descrever a construção de um quarteto. Os tercetos se limitaram a dizer que a sua grandeza
me contamina e me eleva. Terminando com uma referência muito clara a essa situação. Nesta vida, um soneto já ditei. Se desta agora escapo nunca mais, louvado seja Deus que o acabei. No final das contas, quem termina louvado neste poema são duas figuras. Deus, reforçando os lugares corretos das coisas, porque Deus, acima deste mundo, acima da grandeza deste nobre vazio que é o Conde da Ericeira, que não merece elogio nenhum, porque ele não tem nada de elogiável, e o poeta. Porque o poeta tem a capacidade de distinguir, tem a inteligência de compreender que a grandeza do nobre é vazia. O nobre que pede os elogios não está digno de receber os elogios de alguém que tenha o mínimo de compreensão do mundo. Para isso, o que acontece então? O poema se volta para duas coisas interessantes. De um lado, a estrutura irônica que elogia ao próprio poeta, e segundo, a estrutura irônica que elogia a própria construção poética, o próprio ato de fazer poesia. Porque é esse o grande personagem deste poema. O grande personagem é a descrição de como funciona um soneto. Os quartetos falando de um assunto, que na verdade são só repetições de uma regra, os tercetos entrando em outro assunto, para chegar à conclusão de que, no final das contas, quem deve ser louvado é Deus. É uma construção bastante malvada, porque o Gregório de Matos está brincando com as compreensões sociais. Veja que falar da própria forma não é só um dado metalinguístico, é um dado também político e filosófico, porque ele está compreendendo através dessa interpretação de que a forma se basta a si mesma, que a construção desse universo social está se baseando num vazio. São coisas que, na primeira leitura, parece só uma brincadeirinha, mas, no fundo, a gente tem possibilidade de olhar por detrás do óbvio e compreender grandes intrincamentos, grandes manipulações de elementos intelectuais. Você consegue reconhecer tudo isso? Melhor exercício é olhar de novo para a poesia. Vamos olhar outra vez para a poesia?